E louvamos bastante ao Senhor, glória a Deus por isso, porque a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Amém? E nos alegramos na presença de Deus. A nossa igreja, em particular, é uma igreja alegre, é uma igreja que gosta de louvar a Deus, de pular, de dançar na presença de Deus. Amém? Cremos que a Bíblia nos dá liberdade para isso, pois o Davi, o rei Davi, ele dançava na presença do Senhor, ele se alegrava na presença de Deus. Eu não conheço nenhum crente que louva a Deus em agonia e tristeza. Pelo contrário, eu creio que todos os crentes que servem ao Senhor louvam a Deus, mesmo passando por dificuldade, por grandes problemas, mas se alegra na presença de Deus. Se transborda quando está louvando ao Senhor. Porque existe algo sobrenatural quando nós louvamos a Deus. Quando nós louvamos de coração, quando nós louvamos a Deus e estamos verdadeiramente entendendo a quem nós estamos louvando e compreendemos a quem nós louvamos ao Senhor. Nós não louvamos de qualquer maneira, nós não louvamos a qualquer um. Pelo contrário, nós louvamos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós louvamos o Jesus amado que morreu e ressuscitou no terceiro dia. E para falar em terceiro dia, amanhã é o quê? É a Páscoa, não é? Não se comemora a Páscoa? Pois é, que coisa tremenda, né? Vamos ver lá na Bíblia do Senhor. Abra sua Bíblia comigo. No livro de Mateus, capítulo 26. Glória a Deus. O Senhor tem falado com a gente nesse culto. Desde quando o diácono Gil abriu esse culto também, esse trabalho maravilhoso, que o Juliano e a irmã Iracema pediram, né, para que eu estivesse vindo aqui fazer esse culto, juntamente com os irmãos. E quando eu entrei aqui pela primeira vez que nós ungimos essa casa, no coração dele, no coração dela, veio esse desejo de fazer esse culto. E hoje esse culto está aqui sendo feito. Amém? Como disse bem a irmã missionária, amém? Deus, pela sua onisciência, ou seja, Deus conhece todas as coisas. Deus já sabia que ia acontecer esse culto aqui. Aleluia! E Deus já sabia que você estaria nesse culto aqui. E Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele estava contemplando e vendo cada um de nós hoje aqui presente. Então, a bênção que você veio buscar, ou aquilo que você deseja, ou aquilo que você quer, olha, você tem que sair daqui transbordando de alegria, porque Deus está ouvindo e Deus está contemplando o seu desejo. Aleluia. Isso não é motivo para nós darmos glória a Deus? Aleluia, louvado é o nome do Senhor, porque nós servimos um Deus vivo, não um Deus morto. Não está pendurado na cruz do Calvário, não tem uma imagem dele pendurada. Não, a cruz está vazia, porque ele saiu dali. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26, e vamos ver o versículo número 17, que diz assim: E no primeiro dia da festa da Páscoa, da festa dos pães asmos, chegaram aos discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Ele disse: Ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Amém? Só até aqui. Amanhã, então, nós vamos comemorar a Páscoa. A Páscoa, ela representa para os judeus e para nós cristãos tem outro significado. Não outro significado, bastante parecido, porque, na verdade, a Páscoa do Senhor, quando Deus chamou Moisés e disse para Moisés: Moisés, agora eu vou estabelecer a Páscoa. E quero que todo o povo lembre disso. E que o pai passe para o seu filho, que o seu filho passe para o outro filho, e todos vão se lembrar e vão comemorar este dia. Porque Israel estava aprisionado e estava sendo escravo do povo egípcio. E era anos e anos de escravidão. Um dia eu fui escravo. Um dia eu fui escravo do diabo. E durante anos da minha vida eu vivi escravo dele. Como alguns dos irmãos aqui, um dia também estava perdido lá fora. E sem ter conhecimento de Deus, sem ter esse contato com o Senhor, estava lá, sendo escravo do inimigo. Israel, nessa qualidade de escravo,
Deus chamou Moisés depois de tantas pragas que tinham acontecido ali, e Deus diz a palavra do Senhor que Deus tinha endurecido o coração de Faraó, para que Faraó não libertasse o povo, porque Deus queria dar uma lição àquele homem. Deus queria dar uma lição àquele homem, mostrando para aquele homem que os deuses dele, porque Faraó ele tinha vários deuses, e Deus usou todos os deuses de Faraó, para mostrar para Faraó que Faraó, diante dos seus deuses, não era nada diante do Deus vivo e poderoso. Faraó chegou a ter nojo dos seus deuses, porque Deus usou uma estratégia para que no coração de Faraó ele viesse ter nojo daquilo que ele adorava, daquilo que ele buscava. Então Deus usou uma estratégia e disse para o povo: olha, coloca no umbral de cada porta o sangue do cordeiro, porque quando eu passar por aqui, eu vou ver um sinal que esse povo me pertence e eu vou pular. Literalmente a Páscoa significa pular, passar por cima. Era um livramento de Deus para o povo do Egito. E hoje, quando aquele anjo veio, que viu aquele sangue nos umbrais e pulou, e não entrou naquela casa, mas na casa que não tinha um sangue, ele entrou e matou o primogênito. E o filho de Faraó, aquele que ele estava cuidando com todo carinho, ele já tinha visão. Faraó era um homem de visão. Ele tinha visão. Não, meu filho ele vai ser um dia Faraó. Eu vou preparar tudo, eu vou deixar na mão dele, para ele governar, para ele reinar. O Egito será grande e poderoso, como ninguém viu. Então eu estou preparando meu filho aqui, ele vai crescer, vai ser um Faraó, vai ficar no meu lugar quando eu morrer. Mas Deus tinha visão além de Faraó. E a visão de Deus não era que o Egito crescesse, pelo contrário, diminuísse. E que o povo de Israel crescesse e multiplicasse, para mostrar a glória do Senhor sobre as nações. Então Deus foi lá e tocou naquele menino, naquele filho daquele homem. E aquele menino, que era uma promessa para o povo do Egito, agora estava morto. Não tinha mais vida naquele menino. Então assim Faraó, olhando para a sua calamidade, pela sua miséria, pela sua dor, ele falou assim: manda chamar Moisés, porque eu quero libertar esse povo, não quero mais esse povo aqui, manda embora, manda embora. E diz a Bíblia Sagrada que o povo se preparou, cuidou de todas as coisas e foram embora. E uma dessas festas chamadas dos pães, amém? Dos pães ázimos era justamente porque não tinha como o povo preparar o pão. Então eles pegaram aquela massa e foram embora do jeito que estava mesmo, que não tinha mais como ter tempo, porque Faraó já libertou, o Faraó já disse a ordem, manda o povo embora. E o povo foi embora. Então eles se comemoram nessa festa dos pães ázimos justamente na Páscoa, lembrando do grande livramento que Deus deu para eles. Lembrando de que Deus tirou eles das trevas, lembrando de que Deus tirou verdadeiramente da escravidão um povo que busca Deus. Hoje nós estamos aqui, na casa de um servo de Deus, na casa da serva do Senhor, para agradecer a Deus pela bênção que Deus deu a eles. Hoje, cada um de nós estamos aqui porque nós temos sonhos, nós temos desejos e nós temos planos em nossas vidas. Eu tenho sonho para a minha vida. Eu tenho um sonho de ir para Israel e vou realizar esse sonho em julho. E mesmo como diz o diácono que é profetizando na vida dele, algo que diz assim: mesmo em dificuldade, em crise financeira, Deus abençoou o servo do Senhor com uma casa de 95 mil reais. Mesmo em tempo de crise, Deus dá uma passagem para o pastor Jefferson no valor de 12 mil reais para ele realizar o seu sonho em Israel. Totalmente de graça, não vou gastar um centavo, tudo de graça. Então hoje nós estamos aqui com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. Alguns têm desejo de comprar sua casa, de comprar um terreno, alguns têm o desejo de comprar um carro, sei lá, de casar, de ter família. Mas a verdade é que nós somos abençoados e contemplados pela presença e a glória do Senhor, porque é o Deus vivo e todo-poderoso. Ele mandou o seu Filho Jesus morrer na cruz do Calvário para trazer vida eterna para a minha vida. Mandou Jesus morrer na cruz do Calvário, estabelecendo uma Páscoa que um dia ele fez para Israel, agora para os gentios, aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram israelitas, mas os gentios, os gregos, os turcos, os americanos, os asiáticos, todos não importa, agora tem liberdade para todo mundo. Agora eu quero salvar todos os homens, todas as nações, todas as tribos.
E diz a Bíblia Sagrada que Jesus reuniu os seus discípulos